Olá pessoal, fãs de novela, mais uma vez viajando no túnel do tempo da teledramaturgia brasileira e hoje eu vim conversar com Felipe Rintzi pra gente lembrar um pouco de Eziel, de Verdades Secretas, esse hit que parece que não é nostalgia, mas já tem aí 8 anos, né, Felipe? Quanto tempo já? 2015 já tá ficando lá atrás. E aí a gente veio bater um papo pra lembrar dessa novela ou série? Já começa com essa pergunta. Nossa. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, querido? Como é que Prazer em estar aqui. Prazer recebê-lo aqui pra gente conversar e matar essas saudades, né? Sim. Que parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Verdades Secretas é icônico, né? Novela ou série, na época, a gente falava muito que era uma novela das 11. Acho que tinha essa nomenclatura. Hoje não existe mais, né? Novela das 11. É, eles acabaram. Foi até, acho que, Onde Nascem os Fortes, 2018, e depois parou. E depois ficaram super séries, né? Teve toda essa mudança de nomenclatura. Mas eu lembro que esse produto foi pensado para fazer as pessoas saírem da sala e assistir no quarto a novela. Rosane Svartman falou isso semana passada no lançamento do livro dela. Falou? Falou. Ai, que Verdades legal. Secretas inaugurou assistir novela no quarto. Eu acho que essa primeira temporada fez isso acontecer. Então eu acho que foi algo icônico e muito significativo assim nas histórias assim de até nomenclatura de produto, né? Então, eu tenho muito orgulho desse projeto. Verdades Secretas foi tudo. O Felipe não foi o primeiro trabalho dele, Verdades Secretas. Acho que foi Dupla Identidade. Foi a série da Glória Pérez antes. Foi. Mas, sem dúvida, Verdades Secretas foi o que marcou ele na TV, né? Acho que até hoje muita gente associa você com o Eziel, né? Não, amigo, as pessoas me param na rua hoje por conta de Verdades Secretas, até hoje. Até hoje. Até hoje. Muito porque Verdades Secretas foi um produto que casou com o streaming. Então eu imagino que espontaneamente pessoas assistam hoje Verdades Secretas, sem ter relação com a TV na época, né? Muito. Verdades Secretas é o meu Avenida Brasil, assim. As pessoas param e falam de Verdades Secretas. E eu acho que no Globoplay ele ficou vivo até agora, né? Então, isso que você falou do streaming é muito importante. Então, sempre tem uma nova leva de fãs, assim, do Verdades Secretas. Você falou, né? 8 anos, às vezes vem umas pessoas grandes, assim, né? Uns adolescentes grandes, falando, nossa, quando eu era pequeno eu não podia assistir, minha mãe não deixava, agora eu assisto. Eu falo, meu Deus do céu, a gente tá ficando velho. E é interessante porque naquela época você fez um personagem de representatividade em uma época que a TV estava começando a falar sobre isso. E é uma representatividade que até hoje, né, assim, sem querer pesar representatividades literalmente, mas que é a representatividade gorda, né? Que é uma representatividade que ela é um pouco negada por causa de saúde e tudo mais. E na TV não tem muito espaço, né? Não, eu acho que o Valcir foi pioneiro nisso, né? Ele abordou questões do personagem, ele tinha várias questões sobre bullying, ele sofria bullying na escola, né? As pessoas faziam muito bullying em cima dele e a gente abordava esse assunto de uma forma... Pra época, assim, foi muito importante, assim, porque eu lembro que na época eu falei muito sobre isso, mas ainda estava começando esse movimento, né? E como é importante isso, assim, eu acho que a representatividade é o caminho de acolhimento mais profundo que tem de um espectador quando ele está assistindo, né? Então, quando você se vê ali, a sua história, você sendo representado, a sua história sendo contada, é uma vivência, é um sentimento de acolhimento absoluto. Então, é muito importante que isso aconteça. E, infelizmente, hoje, você vê que quem é a pessoa gorda que está hoje fazendo nas novelas que estão no ar hoje? Não tem. É muito escasso, é pouco, assim. Então, eu luto sempre para estar estando nesses lugares pra gente estar E quando tem é pra evidenciar essa dor, né? Sim, super. Eu falo que, por exemplo, o negro, graças a Deus, a gente já conseguiu colocar, que nem hoje você pega aí Amor Perfeito,
que é uma novela das 6 de época, que você tem 60% do elenco negro fazendo papéis que não são só de escravo. Você tem negro dono de loja, você tem negro na prefeitura, isso já é isso assim, já não, né? É tardio, mas é um puta avanço. A inclusão é muito Agora, importante. Gordo a gente vê só quando é pra mostrar o drama de gordo. De falar sobre gordofobia. Bem mais atrasado, né? Por isso que eu acho que é muito importante a gente não estar só na cota, no pior significado da palavra. Assim. Eu acho que é importante a gente estar em qualquer lugar. E eu acho que isso que vai fazer a diferença, né? Quando eu estiver fazendo personagens que não tenha dramas sobre gordofobia. Tiver um personagem que está ali existindo. E a gente naturalizar as nossas existências é o caminho para aceitação. E o Eziel, ele foi escrito justamente para tratar sobre isso. Não foi algo que o Valcir desenvolveu depois. Não, quando você foi convidado. Aliás, já como que você chegou lá? Então, eu estava fazendo o Dupla Identidade, que foi uma série dirigida pelo Mauro Mendonça Filho, que é o mesmo diretor. Direção, E daí, eu lembro que a gente estava gravando um dia, daí o Mauro virou e falou assim para mim, no meio do set, assim, eu tenho uma novela pro ano que vem, eu queria saber se você topava fazer. Daí eu falei, nossa, sim, né? Daí depois eu fiquei sabendo que o Valcir tinha mexido no teatro, eu tava fazendo uma peça chamada Toca do Coelho com o Reinaldo Gianecchini, que agora eu tô fazendo de novo peça com ele. Já a gente fala sobre isso. E daí o Valcir assistiu a peça e depois eu fiquei sabendo que quando ele assistiu ele falou, nossa, esse menino super faria o Eziel. E o Maurinho, nossa, tô trabalhando com ele. Então foi um encontro, assim, acho que tinha que ser, porque foi algo muito significativo. E foi assim o convite, e rolou super, e Verdades Secretas foi incrível, assim, amigo. A gente ficou 6 meses só de preparação, antes de chegar ao texto, assim. A gente sabia a história, a gente sabia o enredo, sabia os personagens, mas a gente teve uma preparação muito intensa, e eu acho que isso foi muito importante pro resultado que teve. A gente teve uma relação muito... A gente criou uma relação muito íntima, muito próxima, e eu acho que foi muito por conta disso, sabe? Esse olhar do Maurinho, dessa necessidade de fazer essa preparação. E acho que isso foi fundamental para a história. Eu lembro que a época da novela chegou a sair algumas reportagens suas em que você falava que você trouxe dramas pessoais seus pro Eziel, né? Sim. Então, assim, você sempre foi uma pessoa gorda. Sim. Você sempre, e assim, por ter nascido, né, nos anos 90, né, e ter enfrentado uma outra realidade, uma outra criação, então você também sofreu esse bullying. Sofri. Na verdade, assim, o Eziel me ajudou a entender que eu sofria o bullying. Porque eu fui uma criança muito protegida pelos meus pais, assim. Minha mãe sempre falou, não ligue pro que as pessoas pensam, sabe? Você é lindo do jeito que você é, a gente te aceita do jeito que você é perfeito e tal. Então, eu sempre tive essa autoestima muito ligada aos meus pais, assim, quando eu era criança. Só que daí, quando eu fui abordar esse assunto na dramaturgia, eu percebi que o mundo é gordofóbico. E que, às vezes, a gente perde direitos mesmo, sabe? A gente não consegue ter acesso a coisas que qualquer pessoa pode ter acesso. Desde uma roupa, às vezes você vai tentar comprar uma roupa que não tem numeração para você, entendeu? E às vezes até em casos mais graves, assim, quando você, sei lá, não consegue ter algo na saúde, quando você precisa fazer um exame e a máquina não aguenta o seu peso. Então, eu fui entendendo como o mundo é gordofóbico, e daí eu falei, sim, eu sofro com isso, entendeu? E acho que o Eziel foi ótimo para me despertar para esse lado, daí eu comecei a militar mais sobre esse assunto, né? Militar na forma mais linda da palavra, assim. Claro. Sim, todo sentido. E depois, aquilo foi, né, levando para outros papéis, onde não necessariamente você continuou tratando o assunto de gordofobia na ficção, né? Não, Por exemplo, Enquanto Mais Vida Melhor, o delegado, né? Não falava sobre isso. Não falava sobre isso, né? Isso que eu luto bastante, assim, né? Quando as pessoas falam, mas você tem um perfil muito específico. Eu falo, não, eu posso fazer qualquer tipo de personagem. Eu não tenho que estar só correlacionado
com um personagem que tem questões com o seu peso, entendeu? Não, eu posso fazer qualquer coisa. Então eu também tive encontros com diretores e produtores de elencos que viram isso, né? Que são visionários nesse lugar e começaram a me escalar para fazer outras coisas que não tem nada a ver com essa temática. Que bom. E voltando ainda em Verdades Secretas, o que você acha que mais te marcou, assim, que você nunca, quando alguém falar Verdades Secretas, que você vai lembrar, assim, um momento, seja dentro ou fora do set, uma coisa que você vai... Eu acho que essa preparação que a gente teve tão intensa foi muito importante, né? A gente trabalhou com o Milevix por meses, que é um preparador de elenco, um preparador de elenco mesmo, assim, que ele faz toda a preparação antes, junto com o diretor. Só que foi muito legal esse momento, porque a gente conseguiu fazer as nossas conexões. A Camila, a Agatha, são pessoas que estão na minha vida, são meus amigos. A gente fez ali uma amizade que ficou pra vida toda. Eu sou o padrinho de casamento da Camila. A Agatha, a gente se vê sempre. O Gabriel Leone, toda vez que a gente se vê, é um lugar muito... Parece que a gente realmente viveu anos na escola juntos, sabe? Ah, entendi. Então a gente tem um carinho muito grande um pelo outro, assim. Isso é a melhor coisa que a ficção pode trazer, né? Não, a gente ficou assim, Mariana Molina, João Vitor Silva, o Juliano Lafayette, tipo, são pessoas que estão na minha vida. Eu acho que isso que é o mais bonito do Verdades, assim, a gente teve encontros muito verdadeiros, assim. E quando for rolar a segunda temporada, não bateu aquela vontade de ter um Eziel? Muito, queria muito. Mas você já sabia que não ia ter? Já sabia que não ia ter. Eu sabia que o Verdades 2 era uma coisa muito diferente do Verdades 1, assim. Primeiro que era um produto pro Globoplay, né? Era uma novela, a primeira novela do streaming. Então, as pessoas ainda falam muito, né? Nossa, mas é tão diferente a primeira e a segunda. Eu falei, não, é diferente porque são produtos realmente diferentes. Outra direção. É outra coisa. É claro que acontece no mesmo universo, dos mesmos personagens, né? Mas você vê, quem assistiu sabe que são coisas totalmente diferentes. E teve muito êxito por conta disso. Mas eu sabia que eu não ia fazer, eu estava fazendo Quanto Mais Vida Melhor na época. Mas é claro que, nossa, eu assistia com muita vontade. E tem uma curiosidade, é que a minha namorada, a Thalita, é isso que eu falei, ela fez o Verdades Secretas 2. Então eu participava muito dos bastidores. Tinha muita gente que achava que eu fazia, porque como eu tava gravando o Quanto Mais Vida, eu sempre aparecia lá pra falar com a Thalita, ou com a Agatha, a Camila, e daí todo mundo achava que eu tava fazendo. Eu falava, não, gente, não tô fazendo 2. Maravilha. Bom, e quem descobriu Verdades Secretas agora, ou tá revendo Verdades Secretas, e sempre faz aquela pergunta, por onde anda o Eziel, por onde anda o Felipe Hintze? É muito fácil responder, gente. Ó, desde o mês de março, o Felipe tá em cartaz com uma das peças que eu acho que vai mais marcar o ano de 2023 na história do teatro aqui em São Paulo, que é A Herança. A Herança é uma peça da Broadway que está aqui em São Paulo com ele, Bruno Fagundes, Reinaldo Gianecchini, uma galera de peso. E por que eu falo que vai marcar? Porque é uma peça LGBTQIA+, que, enfim, tem uma história sensacional. Eu vou deixar ele nos contar. Conta um pouquinho aí sobre A Herança e essa experiência que você está vivendo aí com essa turma maravilhosa. Eu tô vendo uma experiência maravilhosa, estou proporcionando também uma experiência, porque é uma peça muito diferente de uma peça comum, porque é uma peça de 6 horas de duração, que você assiste em 2 dias diferentes, tem parte 1 e parte 2, então você vai no teatro 2 dias para assistir essa história inteira. A Herança a gente está em cartaz no Teatro Raul Cortez, a gente faz as partes 1 de quinta e sábado e as partes 2 de sexta e domingo. E eu tô lá com o Bruno Fagundes, que é meu irmão, assim, a gente é muito amigo. O Gianecchini é um cara que eu sempre encontro ele em projetos tão icônicos, como foi Verdades Secretas, que a gente fez juntos, A Toca do Coelho, que foi a minha primeira peça profissional, e agora a gente está se reencontrando na Herança. A peça é linda, assim, a gente fala muito sobre amor, sobre perda, sobre amizade, tem muito humor, que as pessoas saem de lá, né, a gente tem uma fama de que, nossa, eu choro muito na peça, mas as pessoas riem muito também. Especialmente por causa desse daqui, tá? Esse aqui... A gente faz se divertir. Vem aquele drama na peça, você fica todo comovido, aí de repente dá aquela quebrada, assim, que ele pega e solta uma pérola, assim,
Que aí você fala, gente, tem vontade de sair lá no palco e dar um tapa na cara. É truque, tem que fazer rir pra depois chorar. Tá sendo uma das experiências mais lindas e potentes no teatro que eu já fiz, assim. Eu acho que é um projeto que realmente vai ficar pra história, não só na história do teatro brasileiro, como na minha vida. Eu tô muito feliz de fazer esse projeto e vocês precisam assistir, venham assistir a peça. Estamos lá no Teatro Raul Cortez, de quinta a domingo. Certo. E a herança, pessoal, para quem já tem a referência, né, e quem não tem também, ela discute algumas questões LGBTs que parecem estar resolvidas, mas elas não estão, né? E eu acho interessante porque, bom, eu fui ver e eu acho que ela tem algumas coisas, como que eu posso dizer, que... Claro, se você tem referência, fica tudo, né, muito mais fácil de ser mastigado. Mas mesmo quando você não tem referência, você é introduzido a um universo que a vida inteira ele foi te trazido de uma forma de chacota que você vê que não é bem assim, né? Quando eu li a primeira vez o texto e eu fiquei encantado, e eu falei, por que eu quero fazer essa peça? Porque, primeiro, eu acho que são histórias que, por muito tempo, elas foram invisibilizadas, né? Sempre foi deixado de lado, nunca estava no mainstream. Então, a gente tá ali neutralizando essas existências e o sentimento de pertencimento, de acolhimento é absoluto. As pessoas que assistem e se veem ali no palco, tem um poder ali, uma conexão teatral que é perfeita. Mas a gente também tem eu falo que a gente também tem esse poder de furar a bolha, né? Quando pessoas que são aliadas a causas vão assistir a peça e se emocionam com uma história que não é a sua, uma história muito distante do que você vive, a gente está ali lutando e conquistando um mundo menos homofóbico. Então, por isso que é tão importante essa peça. Então, assim, eu acho que não tem como não fazer essa peça, sabe? Não tem... Quando veio esse projeto, eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, eu acho que a gente tem um papel ali muito importante, um papel social de estar construindo esse mundo menos homofóbico, fazendo essa peça aí. Sim, e ela abre caminho para outras peças do gênero, né? Sim. E outras parcerias entre esse grupo aí que com certeza conquistou aí. Você gostou, amigo? Nossa, muita gente, virou um sucesso, como eu te falei, 2023 vai ficar marcado aí com a herança e você é responsável pela comicidade ali, é o que eu falei, ele é bem cômico. Você não era, você já tinha feito, o Delegado era cômico, né? Era uma novela da Sete, então era uma novela mais cômica e tal, mas eu nunca mergulhei na comédia como um comediante, né? Eu sempre fiz papéis que aí iam pro humor, mas eu nunca fiz essa escolha, assim, vou fazer comédia, né? Nunca fiz stand-up, nunca fui pra esse lado. Mas é um lugar que eu gosto muito, assim. Certo. E além da herança, esse ano também tem outras novidades do Felipe, né? No segundo semestre vem um novo projeto. Tem. No cinema, filme, você né? tá falando, o Rodeio Rock, que é um filme que a gente filmou o ano passado. O Lucas Luco é o protagonista. E tem eu e a Carla Dias também no elenco. E é um filme que, olha, tá lindo demais. É um filme, é uma comédia romântica, muito bonita. E eu tô muito animado. A gente vai lançar agora, eu não posso falar a data. Claro. Mas vai ser agora no segundo semestre. E vai estar em todos os cinemas, vocês vão amar. Vocês vão se surpreender muito, a Carla Dias tá incrível, o Lucas tá maravilhoso e eu tô ali me divertindo ali com eles, tá muito legal. É um filme, assim, é um filme que vocês gravaram no passado e ele passa Rodeio Rock, assim. Então, porque... Sem spoiler, mas é um rodeio com rock? São dois universos que se juntam. O Lucas, ele tem um sósia no filme, né? O Hiro e o Sandro. São dois personagens idênticos. E daí um tá no universo do rock e o outro tá no universo do sertanejo. Só que daí acontece uma coisa que... Você não pode falar. Que tem que um ficar no lugar do outro. E você tá no meio dessa bagunça. Eu faço o melhor amigo do personagem do Lucas. E foi muito legal, porque a gente gravou no Rodeio de Jaguariúna.
E a gente teve uma experiência de tocar. Eu tive, né? Porque o Lucas já tá acostumado com isso, né? Pra tocar para 70 mil pessoas. Então eu tive que aprender a tocar bateria para fazer esse personagem. Tô muito ansioso, eu acho que o filme vai ser incrível e as pessoas vão amar muito. Maravilha, então. Então, gente, é isso. Então, Verdades Secretas, A Herança, Rodeio Rock. Você pode aí ver o Felipe Hintze quanto você quiser e matar saudades ou conhecer ele e a nossa obra aí que vai ficar para sempre há 8 anos, não se esqueçam, tá? Você que é fã de novela, reforce isso. Quando o Eziel surgiu, 2015. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, Felipe. Fique sempre à vontade para voltar. Pode deixar. E muito obrigado para você que acompanhou aí o nosso papo. Logo a gente está de volta aí com mais um trabalho para relembrar, mais um convidado. Até mais. Até. Tchau, tchau.